Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Nunca uma expressão foi tão falada. É sobre a fake news que nós vamos conversar com o vereador Tarcísio Mota, Wilson Borges, pesquisador da Fiocruz, e Walter Capanema, professor de Direito da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nesse início, eu gostaria de entender como e por que essa expressão fake news evoluiu tanto. Começando com você, Wilson. Ok. Bem, Sérgio, a ideia de que o fake... Eu acho que a melhor maneira de conduzir essa conversa é pensar no quanto fake news evoluiu. Se a gente pensar que fake news é um fenômeno isolado, próprio desse momento que nós estamos vivendo, talvez a gente perca um pouco a especificidade desse processo. Ele não começou agora. Não. Você pode pensar que em algum momento isso foi qualificado como ruído de comunicação. Então, de um lado, você tem fontes oficiais falando sobre os processos, sobre as coisas, sobre os fenômenos que acontecem no mundo, e de outro lado, quem não concorda, quem não se apropria daquilo da maneira como foi proposta por quem emite esse juízo, era considerado como um ruído. Então houve um ruído entre quem comunicou e quem se apropriou desse conteúdo. Isso evolui em algum momento, sobretudo na passagem do século XX para o XXI, para uma certa ideia de boato. Então por quê? Você, na verdade, tem uma proliferação dos canais de comunicação. Então não são só mais os detentores dos meios de produção responsáveis por produzir comunicação. Então estou nomeando, estou dizendo, a grande mídia era a grande responsável pela difusão em massa dessas ideias, de propostas, notícias, reportagens, temas, assuntos, enfim. E você tem na passagem do século XX para o XXI, sobretudo com a emergência da internet, a possibilidade de você ter algumas pessoas falando sobre isso também. Só que como é que a gente faz? A gente tem que desqualificar quando a gente não concorda. Então, dá-se a isso o nome de boato. Ora, a internet não parou de se transformar e evoluir desde que ela chegou aqui para nós. A gente vem, eu acho que engatinhando um pouco na compreensão do que isso representa para o tecido social, a entrada da internet para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então você começa a reproduzir modos de gerar comunicação. Como é que era gerada a comunicação? Tradicionalmente, você tinha os grandes meios, a figura de um profissional que convidava uma fonte ou várias fontes para falar sobre o tema e oferecia isso sustentado pela figura do especialista. Era o cara capaz de falar sobre isso. Mais tardiamente, como é que você faz? Você aprende o modo como fazer isso. Então você começa a se servir de qualquer coisa que circula, e aí eu acho que talvez seja um problema próprio deste momento que nós estamos vivendo. Você está nas redes sociais, alguém que você gosta, tem uma relativa confiança, falou sobre aquilo, você se apropria daquilo sem verificar qual é a validade, a veracidade, qual o interesse daquilo que está sendo veiculado e oferece também para o seu círculo. Então, este momento a gente tem, eu diria, daquilo que está sendo qualificado como fake news, uma certa reprodução, uma reprodução ainda sem entender qual era a lógica lá de trás, de uma maneira de colocar uma determinada informação em circulação, uma maneira, eu diria, tem sido muito irresponsável até. Vereador, vivemos um ano eleitoral e a gente observa essa informação seguindo com uma certa velocidade, né, nas redes sociais. O que a gente pode esperar de futuro? Então, eu acho sempre que é importante que a quantidade de informações, a velocidade que essas informações chegam, não podem impedir, essa velocidade não pode impedir que o receptor, aquela pessoa que recebe a mensagem, não se empenhe em checar se aquela informação é verdadeira ou não é, se ela tem um mínimo de base na realidade ou não é. O grande problema desse processo da fake news, da coisa do boato, da calúnia, que é, especialmente em termos políticos, no debate político e nas eleições, é aquela mentira que é espalhada propositalmente para ter efeitos políticos de difamação de uma determinada pessoa, de uma determinada ideia. E aí a grande questão é uma quantidade enorme de informações e a gente recebendo elas de forma muito rápida e muito incessante, ela dificulta a perspectiva de que você perceba se vai ter um pé na realidade ou não tem. Acho que uma outra dimensão disso, quer dizer, porque essa que é a novidade. Eu acho que eu concordo com o Wilson quando diz que não é novidade que existam boatos entre nós, que existam mentiras que se espalhem, né, fortemente. A novidade é de que a rapidez com que elas se espalham, a força com que elas se espalham e se retroalimentam, a internet se tornou um outro patamar essa situação, né? E com um elemento que, na minha opinião, ainda é mais perverso, né?
O que acontece hoje, o que tem acontecido é que você tem uma determinada concepção difundida e a partir daí que essas pessoas consolidam essa posição e depois qualquer notícia que venha que corrobore essa posição é verdade, só porque já corrobora uma pré-concepção, um pré-julgamento, né? E se vem uma informação contrária àquela sua concepção, você nega, é mentira. A disseminação de mentiras é tão forte que até mesmo quando você recebe uma verdade desmentindo um boato, você nega aquela verdade porque você está considerando a possibilidade de que é a sua verdade anterior que conta. E, portanto, o que eu espero é apenas um meme que confirme a minha verdade e não uma informação que possa botar os meus valores em questionamento. Essa velocidade da informação é acompanhada pela velocidade do judiciário? O senhor acredita que as ações ainda são muito pequenas diante do estrago que a informação falsa provoca? Infelizmente, o legislativo e o judiciário eles sempre andam de uma forma reativa, ou seja, é preciso que exista um problema, esse problema tem uma repercussão social e a partir daí surgirão leis e com base nessas leis o judiciário passará a aplicar. Em relação ao fake news, é interessante citar que não é um problema novo. Se não me falha a memória, na época de uma campanha da Jandira Fegali, se espalhou um SMS que ela estaria apoiando o aborto, apoiando alguma coisa que era contrária à política dela. E teve uma repercussão muito grande isso. Então, não é uma ideia nova, mas ao mesmo tempo que não é uma ideia nova, nós já temos no Código Penal e no Código Eleitoral medidas, normas que de certa forma coíbem a fake news. Então, uma calúnia contra um político tem uma previsão legal no Código Eleitoral. Se um político ele mente uma pesquisa, inventa uma pesquisa e essa pesquisa realmente não existiu, que inclusive foi um caso que ocorreu, foi o primeiro caso de fake news investigado no Brasil, envolvendo um político do Espírito Santo, ligado ao político do Espírito Santo, essa mentira da política, da pesquisa eleitoral, também foi uma fake news. Mas tem uma coisa que é muito interessante que as pessoas acho que ainda não refletiram, porque quando a gente pensa em fake news, a gente sempre pensa numa notícia ou num fato falso que atribui uma qualidade negativa, que prejudica um político. Mas e se o político cria um fake news a seu favor? Ele põe numa campanha eleitoral, eu fui o prefeito que mais fez casas no Brasil. E essa fake news, como é que a gente vai repercutir isso? Wilson, esse conceito de fake news pode ser bem mais amplo, ou seja, a favor ou contrário, e pode ser manipulado? Seguramente, lógico, seguramente, Sérgio. Eu concordo com a visão do Walter, especialmente porque nós colamos, assim, é uma necessidade humana. Não é desse tempo em que vivemos, isso pode ser recuperado em qualquer passagem da história da humanidade. Nós temos que dar sentido às coisas. Então, uma maneira que nós encontramos para dar sentido e aprisionar tudo isso é dar o nome hoje de fake news. Então, fake news tem essa característica que Tarcísio já descreveu, com a qual eu concordo. Entretanto, tem um aspecto que fica negligenciado, que é o que o Walter trouxe. O fake news não está só ligado a uma certa noção de que tem alguém querendo prejudicar quem fala a verdade. Quem pretensamente poderia estar falando a verdade entende qual é o mecanismo e qual é a capacidade de capilaridade na sociedade disso e começa a produzir dos dois lados. Então, eu tenho tido muita dificuldade em trabalhar com essa proposta. Quem me conhece a trajetória, sabe que eu sempre fui vinculado a qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de batalha que seja à esquerda. Se eu tivesse que definir a minha ação, seja como pesquisador, mas também a ação política, como alguém que vem deliberadamente, com todos os ônus que isso pode vir a causar, estou satisfeito com eles, a questão dos direitos humanos. Só que a gente não pode entender que isso venha só para prejudicar aqueles grupos que estão legitimamente brigando pelos direitos humanos. Isso acontece do outro lado também, porque senão a gente perde a dimensão, primeiro, que é uma coisa que temporalmente é mais antiga. Segundo, que acha que pertence a grupos específicos. Não é. É uma forma que, dada a potência de difusão, o sujeito entende que ele pode... São dois aspectos. E um, inclusive, recupera uma tradição antes de nomear o que a gente está chamando de fake news. Quando nos anos 80, me permitam, eu não vou dizer o nome do político, mas todos conhecem, porque controlava o país, era talvez o maior mandatário do país, colocava na imprensa notícias falsas para repercutir, para que depois ele mandasse para o Congresso a nota para o Congresso discutir ou não. Isso era feito nos anos 80. Foi um presidente da República, ele anunciava antes. Então hoje você tem, na verdade, uma estratégia que, concordando com o Walter, é muito semelhante, de você fazer circular o que também é fake news,
para ver a repercussão. A repercussão foi ruim, essa semana aconteceram vários, inclusive. Eu retiro da pauta e digo que aquilo, por exemplo, não vai mais para o Congresso, não vai mais para a LERJ. Então, eu tenho que compreender que começa num momento histórico que é anterior a esse, então é ruído, primeiro a gente chamou de ruído, depois a gente chamou de boato e agora a gente está nomeando como fake news, mas isso acontece também com os dois lados dessa grande batalha que eu tenho optado por chamar de antagonismo social, para não datar historicamente. Mas vamos lá. Ok, Wilson. E o Rio TV Debate faz um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate discutindo o tema fake news. No bloco anterior, o senhor dava uma ideia do que era um conceito mais amplo em relação a essa expressão. Eu gostaria de perguntar aqui para o vereador, o PSOL está realizando uma ação para justamente combater a questão do fake news referente à morte da vereadora Marielle Franco. Gostaria que o senhor explicasse isso para a gente e ter a iniciativa aí do Walter Capanema para analisar como que juridicamente a gente consegue tratar desse assunto. Por favor, vereador. Então, nós temos, desse ponto de vista, com relação a essa lamentável difusão de uma série de calúnias sobre a história da Marielle e sobre, né, as motivações, aquilo que levou a esse lamentável episódio de uma execução política no Rio de Janeiro, nós temos tido 3 linhas de ação, né? A primeira delas com relação a pessoas que estão ocupando determinados cargos e que tenham uma certa responsabilidade ligadas a este cargo público e que estejam deliberadamente espalhando as calúnias e difamação sobre a Marielle, portanto fazer valer que a responsabilidade que elas têm em relação ao cargo se faça presente. Então, no caso, inclusive, de uma desembargadora aqui do Tribunal de Justiça, né, portanto, uma representação no Conselho Nacional de Justiça, né, administrativamente, para que se proceda à averiguação, já que ela tem obrigações que decorrem do cargo que ela ocupa. Né, a situação com relação ao delegado lá em Pernambuco, a mesma coisa, um deputado federal na Câmara da Câmara dos Deputados, representação no Conselho de Ética para que possa se avaliar se ele está ferindo a ética necessária no seu cargo, porque ao fim e ao cabo sobre isso nós estamos lidando com ética, né? As pessoas que ocupam um cargo público de uma representação, ou por exemplo no caso de uma juíza, mesmo do ponto de vista do senso comum, nós esperamos que uma juíza seja capaz de julgar, não de pré-julgar as coisas. E é exatamente o que ela está espalhando, e ela mesma admitiu isso. Não, eu não confirmei nada não, mas eu vi de uma amiga e isso fazia sentido, ou seja, ela, a partir do pré-julgamento dela, espalhou aquela situação. Então essa é uma linha de raciocínio que é onde for possível responsabilizar, inclusive por conta dos cargos que ocupam, cobrar a ética que tem relativa a este próprio cargo, fazer isso. Uma segunda linha tem a ver com aquela divulgação de calúnias pelas redes sociais, em que você precisa identificar a fonte, a origem, quem é que está difamando e fazer a questão da responsabilidade por difamação, por calúnia, junto à delegacia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Então, fazer a identificação, a apuração de fato de quem é que está espalhando ou produzindo isso e remeter à polícia e ao Ministério Público para que procedam as investigações nesse ponto de vista. Por quê? É necessário haver algum tipo de responsabilização para que você possa ser pedagógico nesse momento, dizendo, olha, não pode ser... a rede social não é o lugar onde você diz o que quer, da forma que quer, sobre quem você quiser. Há uma dimensão pública na questão da internet que ela requer um mínimo de responsabilidade sobre quem faz. A democracia você pode falar, proferir a sua opinião, mas a democracia não permite que você fale de calúnia, difamação, ódio, né? A democracia não prevê isso. Ela não é a lógica de que você pode falar o que quiser sem qualquer relação. Então, por isso, essa coisa. E para fechar, a terceira coisa é a produção de contra-argumentos, de espalhar a verdade, no sentido de com fontes confiáveis, mostrar o que aquilo, porque a gente precisa também fazer o bom debate, que é espalhar aquilo. E aí, se alguém quiser achar que a trajetória da vereadora Marielle Franco era equivocada, mas pelo menos saiba do que está dizendo e não difame, não espalhe calúnias, etc., e faça o debate político como precisa ser feito. Vereador, apesar de todo esse esforço, o senhor acredita que a gente consegue reverter um fake news, uma informação, ou seja, o resultado de uma informação mal divulgada ou divulgada de forma... 100%. Nunca consegue? Nunca 100%. Eu tenho trabalhado com essa situação específica da Marielle com uma coisa que eu acho que é mais perversa do que apenas a difamação sobre ela. Nós vivemos um período muito forte de despolitização da política.
O senso comum parte do princípio de que todo político é ladrão, todo político é corrupto, todo político não vale nada, nenhum político... Então, o que aconteceu? Nós temos uma vereadora assassinada, né, executada. E a primeira reação é, nossa, mas o que aconteceu? E as pessoas, para responder essa pergunta, algo de errado ela deve ter feito. Com um agravante, mulher negra, favelada, ainda mais, né? Portanto, ela deve estar ligada com bandido. E por mais que a verdade não seja essa, quando chega a primeira mentira, aquilo que eu dizia na primeira resposta, chegou uma mentira que coube na pré-concepção que as pessoas tinham disso. Elas chegam a se sentir aliviadas. Ufa! Então aquilo que eu acreditava é verdade. Está vendo como é que ela é responsável pela própria execução? Elas sequer conseguem perceber que Marielle morreu pelos ideais que ela defendia. E as pessoas podem discordar dos ideais. O que elas não podem é tentar inventar coisas para inventar situações que quebrem essa pré-concepção de que todo político é igual e que, portanto, Marielle deve ter feito alguma coisa sobre isso. Essa é a situação mais perversa porque ela é ruim para a democracia. Ela é ruim para todos, para que a gente possa perceber que as divergências devem ser não só toleradas, mas incentivadas que elas existam e que possam conviver, porque é um assassinato físico de alguém, e que haja, portanto, a convivência entre as divergências e que, portanto, se respeite a memória de alguém que foi assassinada porque tinha ideais. O PSOL lidera essa ação, agora o cidadão também pode agir, né? De que forma que o cidadão pode agir quando encontrar uma notícia falsa que ele tenha certeza de que a fonte não é oficial? Pegando um gancho que o vereador falou muito bem, eu acho que se teve um assassinato físico, é que não tem um assassinato moral, que a memória dela prevaleça. Não interessa se é de direita ou de esquerda, ou se ela é uma política, interessa que foi uma vida humana que foi covardemente assassinada. E é preciso que nós tenhamos uma solidariedade por ela. E essa solidariedade, né, na rede, na internet, nas redes sociais, é principalmente verificando que há um post ofensivo, um post em que há uma calúnia, um post em que há uma ofensa, um fake news. O que se fazer? Denunciar esse post. Toda rede social ele tem um botãozinho chamado denunciar. E nesse denunciar você pode colocar o discurso de ódio, o racismo, o preconceito, e com isso o pessoal da rede social, eles vão analisar, o pessoal vai analisar, e com isso vai fazer uma filtragem para poder retirar. Porque, a princípio, esses crimes que estão atribuindo, esses fake news que estão atribuindo a Marielle, configuram calúnia contra mortos. Mas eu posso tomar uma decisão jurídica enquanto cidadão ou eu preciso ter uma entidade por trás? É preciso ter uma entidade por trás, porque realmente a atuação... Essa ação pode ser coletiva, ou seja, eu posso me juntar com outras pessoas e liderar uma ação em relação ao que está me incomodando e eu vejo que é negativo? O ideal nesse caso seria uma ação civil pública por meio de uns legitimados para que possa, de certa forma, retirar esse conteúdo ou até mesmo trazer ações contra essas pessoas que postaram. Pela sua experiência, que tipo de resultado pode acontecer numa situação como essa? Ou seja, a gente já tem alguma ação caminhando para uma punição correta ou ainda não? É muito difícil quando se fala em retirada de um conteúdo da internet, porque retirar o conteúdo da internet seria o equivalente, numa figura muito interessante de um livro, você cortar um travesseiro de penas, essas penas voarem e você pegar de novo as penas. Não tem como você retirar totalmente esse conteúdo da internet. Você pode retirar de pontos-chave. Então, é importante que você tenha um trabalho de duas maneiras. Uma frente, um trabalho educativo, um trabalho de se buscar a verdade, de se divulgar a verdade, e, por outro lado, um trabalho de se punir aquelas pessoas que, de certa forma, de onde partiu a ofensa e as que compartilharam. Porque quem compartilha também tem responsabilidade. É importante a gente deixar claro, porque depois eu não sabia de nada. E aí compartilhei. Ou seja, é dever de quem compartilha checar a fonte. Exatamente. Porque, na realidade, as pessoas agem muito na internet o seguinte: eu não sei se é verdade, mas eu vou compartilhar. E está fazendo mal. Exatamente. É o mesmo crime. Eu não sei se a Marielle é ligada ao tráfico, mas eu vou compartilhar. Mas espera, olha o prejuízo que você vai trazer a uma vida, a uma família que agiu de forma tão correta o tempo todo. Então, essa preocupação que as pessoas não têm. Juridicamente, o que é que ele pode ser punido? O que pode acontecer? Nesse caso específico da Marielle, eu posso dizer que pode configurar o crime de calúnia contra os mortos. Porque nós temos vários crimes: contra a honra, calúnia e injúria e difamação. Calúnia é quando você atribui falsamente a alguém a prática de um crime. Então você falou, olha, a Marielle era ligada ao tráfico e traficava. Essa conduta seria uma calúnia. E mesmo ela tendo falecido, esse crime está configurado e, portanto, essa pessoa que emitiu essa mensagem, esse fake news, ou compartilhou, ela pode responder judicialmente. Eu tenho uma lista em relação a alguns procedimentos que eu queria abordar com o Wilson.
considere a fonte da informação, leia além do título, cheque os autores, procure fontes de apoio, cheque a data da publicação, questione se é uma piada, revise seus preconceitos e consulte especialistas, ou seja, dificilmente alguém vai fazer isso tudo. Agora, é fake news aquilo que não sai num órgão oficial, Wilson? Por exemplo, essa necessidade de qualificar como fake news nos leva a ancorar a nossa percepção. Então eu digo, se eu tenho órgãos oficiais dizendo, se não fui eu quem produziu esse conteúdo, logo é um fake news. E isso é delicado, porque por um outro lado eu posso ter feito todo esse percurso que o Tarcísio começou a chamar a atenção, o Walter mostrou que é possível, embora você não consiga produzir 100% a retirada daquela percepção, mas eu posso fazer tudo isso e chegar no fundo e verificar que esta contra-informação, contra a verdade, que foi inicialmente colocada em circulação por um órgão oficial, é sustentada por um grupo de especialistas. Então posso chamar a atenção para um determinado aspecto hoje, em torno de um debate mais amplo, que muito próprio do campo onde eu estou, que é vacino ou não vacino. Isso atravessa, eu diria que, não o que está acontecendo nesse momento, mas a própria história de todo o século XX. Vacino ou não vacino? Por um lado, eu tenho os órgãos oficiais dizendo, você deve se vacinar, é importante, e está claro, está demonstrado lá por que é importante. Então ninguém está questionando a validade ou não. Só que você tem grupos que estão dizendo, eu tenho o direito de não me vacinar, e recorrendo a um outro grupo de especialistas para sustentar, com pesquisas, que foi uma das coisas que a internet permitiu, com pesquisas que são produzidas até fora do país. Perfeito, Wilson. A gente vai para o último intervalo do Rio TV Debate com o tema Fake News. Voltamos com o Rio TV Debate, finalizando neste último bloco a discussão sobre fake news. Vereador, por que é tão difícil o grande público identificar o que é uma notícia errada, desvirtuada, o chamado fake news? Eu acho que isso tem a ver com o que discutimos no primeiro bloco, né? A quantidade de informações é muito grande e as pessoas estão pouco preparadas ainda para essa situação. Nós estamos numa virada geracional em que muitos de nós, aqui na mesa provavelmente todos nós, as fontes de informação que nós tínhamos na nossa infância, na nossa adolescência, que formaram um pouco aquilo que nós vimos, eram os jornais da televisão, os jornais impressos, uma outra coisa, né, que pudesse ser em elementos de comunidade, igreja que frequentávamos, grupos, clubes, etc. Hoje em dia a pessoa tem muito mais informação na palma da mão com o celular. A quantidade é tão grande que cumprir todos os passos daquela lista que você leu se torna muito difícil, né? Para qualquer informação. Mas há elementos básicos. Por exemplo, esse elemento de checar a data da informação é um elemento básico, né? As pessoas que publicam notícias que dizem respeito a um contexto para achar que elas estão vinculadas com outro contexto, é um elemento. A capacidade de contextualização. Você recebeu uma informação, em que contexto ela está inserida? Quem é o autor daquela informação? Qual é o interesse que faz com que isso... Isso é um elemento importante. Eu sou professor de história. Toda vez que eu estou com alunos de 6º ano explicando o que é uma fonte histórica, e para dizer que uma fonte histórica não é verdade em si, que todo aluno quando pega uma fonte histórica tem que perguntar quem fez, por que fez, né, em que contexto ela foi feita, a mesma coisa é notícia e informação. Quem fez, por que fez, em que contexto, com que objetivo. São perguntas básicas que você pega ao ler uma informação disso. E afinal né, ler além do título, porque aí nós temos um outro problema, que é quem produz. No caso específico da Marielle, a primeira notícia que sai sobre a história da desembargadora, a manchete dava a entender que a desembargadora estava correta, o que foi muito perverso para a situação. Na hora da produção de uma manchete que vá ser disso, tem que se tomar também o cuidado sobre isso, né? Não é desembargadora diz que Marielle tinha relação com o tráfico. Desembargadora mente e diz que ela tinha relação com o tráfico. A informação na manchete ela é fundamental em tempos de rapidez da informação. Wilson, há uma indústria dos cliques, né? A gente observou isso, eleição presidencial nos Estados Unidos, enfim, é algo que vem e que vai chegar esse ano. Como que a gente consegue escapar disso no ano eleitoral? O como me deixa numa posição muito delicada, Sérgio, porque significaria que a gente tem uma solução para isso e estamos longe. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo revela é que a gente tem um tecido social muito esgarçado. Então, quando o Tarcísio chama a atenção para um determinado aspecto com o qual eu concordo plenamente, que a dimensão da política está se perdendo, se esgarçou, na verdade, se confunde
ação política com politicagem. Então, se eu digo que eu tenho uma ação política, logo eu devo estar vinculado por algum interesse a algum partido político, ainda que eu não esteja. Então, é um momento muito delicado, mas eu prefiro, tenho optado, acho que tem a ver com os meus filhos, viver na esperança. Então, acho que esse é um momento também que nos permite rever todos esses processos e inaugurar um novo momento. Eu acho que a eleição, eu tenho insistido muito com as pessoas para que elas não deixem de votar. Porque ao não votar, elas vão legitimar todo esse discurso que vem dando certo até aqui. Qual seja aquele que, na verdade, está interessado em... e aí sim, é o único espaço onde eu acredito de manipulação da mídia. É quando você pega no título e anuncia ou mente. A escolha das palavras que eu fiz para ter naquele título, ali é manipulação. Não é manipulação porque eu estou convencendo a pessoa que é. Até mesmo porque, penso num outro aspecto que guarda relação, o Tarcísio chamou a atenção, o Walter, em alguma medida concorda conosco, me pareceu pelo menos, é que assim, há um desejo de acreditar, há um desejo que é prévio à chegada da informação. Quando eu nomeei como antagonismo, é para fugir, eu não estou aqui, eu estou aqui para conversar, sempre para conversar. Nas redes sociais, por isso não tem 2 perfis. Eu tenho um perfil só porque, na verdade, não posso ser irresponsável a ponto de dizer aqui eu falo como um cidadão comum, aqui eu falo como professor, aqui eu falo como pesquisador. Na verdade, o que eu falo gera uma produção de sentidos independente de quem esteja falando ali. Walter, os candidatos eles podem ser punidos em relação ao uso de robôs para a provocação do fake news em 2018? Ou seja, como que isso vai acontecer? É interessante verificar o seguinte, se os políticos usarem os robôs, ou seja, programas de computador, para automatizar assim envio de mensagens falsas, na realidade o crime não foi praticado pelo robô, foi praticado por quem mandou, quem controla o robô, pelo candidato. Então eles podem identificar, é fácil ou isso ainda é um desafio? É um desafio porque muitas vezes se criam perfis falsos, perfis que têm poucos acessos, ou então o que eles fazem? Eles vão esquentando o perfil. Eles colocam um perfil ativo durante muito tempo, esse perfil interage com muitas pessoas, esse perfil torce para time de futebol. Existem pessoas contratadas, não é isso, vereador, também? Existe uma indústria que provoca toda essa onda nas mídias sociais, né? Exatamente. A gente tem notícias de empresas que estão oferecendo serviços desse ponto de vista, ou seja, e aí chegamos a um elemento central que a gente está discutindo também ética, né? Sim. Um candidato que contrata uma empresa para disseminar calúnia e difamação, se ele faz isso na campanha, o que ele fará no mandato? Isso devia ser em si algo a desabonar um candidato sobre isso. Porque o debate aqui tem a ver com ética, a democracia, e isso, né, que o Walter dizia, é muito perigoso, porque qual é o sentido da eleição e a relação da eleição com a democracia? É de que o eleitor possa ver as ideias de um candidato A e candidato B e decida qual é o caminho que ele prefere. Na medida em que você agora está levando uma situação, até pouco tempo atrás, o problema era o financiamento das campanhas. As campanhas mais financiadas significavam que o candidato financiado por empresa A tinha muito mais dinheiro, logo ele ganhava a eleição e, portanto, isso falsificava o resultado da eleição. Agora é esse. O candidato tiver condições de pagar empresas para gerar mais boatos sobre o seu adversário, será vencedor, e isso é uma lástima para a democracia. Isso aumenta os lucros dos sites, né? Certamente. Ou seja, como que a gente consegue ter uma ideia macro desse problema, Luiz? Sim, eu tenho proposto, assim como o Tarcísio, sou professor universitário, também professor de pós-graduação. Numa palavra, desconfie. Eu acho que é a única maneira da gente recuperar esse processo. Desconfie. E desconfie de tudo. Use a desconfiança como um elemento constituinte. Mas hoje quem usa as redes sociais está disposto a desconfiar? Acredita? A gente pode acreditar que as pessoas vão ser assim tão éticas ou elas usam um pouco desse descompromisso? Olha, eu vou compartilhar e deixa para lá. Tá na internet deve ser verdade. Tá na internet deve ser verdade. Sim, se eu não concordar, porque veja, eu preciso então jogar a toalha. Porque se o princípio é a ética, se é a ética que vai nortear todas essas relações de um terceiro, inclusive, que está esgarçado, eu preciso desconfiar. Eu digo isso para os meus alunos. Não desconfie do que eu estou dizendo. Há fontes para você confirmar, para checar. Então eu tenho, na verdade, eu não sei quantos, eventualmente, no mundo político, na classe política, é capaz de hoje provocar o seu eleitor, por exemplo, dizendo desconfie. Vai lá e cheque, tem fontes para fazê-lo. Se você vai fazer ou não, eu não tenho controle. Mas eu tenho que pensar, só em síntese, Sérgio, que é uma questão que sempre me incomodou para quem estuda comunicação. O problema é que do outro lado tem alguém que vai produzir sentido sobre tudo que é oferecido para ele.
com velocidade, então ele vai ter que ir ali um pouco tateando e escolher. Então a desconfiança, na verdade, virou uma espécie de sugestão para qualquer pessoa com a qual eu interajo, para que ela use isso como elemento constitutivo, constituinte do seu andar no mundo. Porque assim, eu tenho 2 candidatos. Desconfie dos 2 e vá atrás. Provavelmente você vai descobrir que um estava produzindo falsas notícias, estava criando boatos para desestabilizar o adversário. Então desconfiança para mim passou a ser uma palavra de ordem. Chegamos ao final deste encontro e a gente precisa das considerações finais. Com você primeiro, Walter. Em primeiro lugar, tome muito cuidado com o que você vai ler na internet. Nem tudo é verdade. Cheque antes, eu acho que é importante. Na dúvida, desconfie. Não saia por aí compartilhando. E o mais importante, respeite as pessoas na internet. Nada de ódio, nada de ofensa, porque tudo que você fizer na internet pode ser rastreado e você pode ser processado. Wilson. Bem, responsabilidade junto com a desconfiança. Desconfiança porque você tem a chance de checar. Responsabilidade porque você precisa ser, todo e qualquer cidadão precisa ser punido se no mínimo não teve a perspectiva de tentar desconfiar do que estava dizendo. Eu sei que as relações afetivas muitas vezes norteiam essa passagem, esse compartilhar, mas desconfie. Se você não quer desconfiar, provavelmente você será punido por isso. Concluindo, vereador. A gente precisa construir um mundo melhor, né? E isso também passa pelas relações de comunicação. Nosso mundo está cheio de ódio, cheio de intolerância, cheio de tentativa de fazer o mal para outras pessoas. Eu acho que o elemento nessa altura do campeonato é vamos usar a internet naquilo que ela tem de potencial para socializar informação para o mundo inteiro, para tornar o conhecimento mais disponível para todos, não para divulgar falsas informações e achar que vai ganhar com isso. No final, todo mundo perde. A ética deve ser o nosso elemento norteador nesse sentido. Muito obrigado pela participação de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.